Olá, bom dia, tudo bom? Sejam bem-vindos a esse novo meio de aula, né? Agora tudo virtual, agora sim oficial, tá? Toda semana eu vou postar uma videoaula aqui referente à matéria para os que querem acompanhar as minhas aulas. Para os que querem acompanhar as aulas que vão ser disponibilizadas pelo Estado, fiquem à vontade, tá? É só mais uma forma. Mas o que é importante vocês saberem nesse momento, qual é a postura que vocês têm que ter nesse momento? Vocês têm que ter o PET na mão. Todas as aulas serão realizadas com base no PET, tá? Algumas adaptações, uma atividade, explorar melhor o conteúdo, mas a base vai ser o PET. Lembrando que o PET, ele é o registro das aulas de vocês, para poder completar as 800 horas, segundo o Ministério da Educação já falou, tá? A um primeiro momento não tem nota, porém as atividades de vocês todas têm que ficar registradas. Então, para quem for usar comigo o Google Classroom, por favor, toda atividade que eu postar, que for de foto, que vocês vão ter que preencher alguma folha, datem. A data é a maior arma de vocês nesse momento. É o que vai provar que vocês estão realizando a atividade no tempo certo, tá bom? Seguindo o PET, a nossa primeira semana vai ser sobre Constituição e Organização das Substâncias. Eu vou lembrar um pouquinho para vocês sobre modelo atômico e depois teoria da repulsão dos pares eletrônicos, que é o que está na apostila. Achei a parte da apostila um pouquinho vaga, né? Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, vocês vão ver que vai chegar um momento que eu vou estar com uma blusa diferente. É que eu comecei a gravar ontem e terminei hoje, tá? Vamos lá. Para a gente poder começar, então, antes da teoria da repulsão dos pares eletrônicos, né? Eu queria lembrar a vocês sobre ligação covalente. A ligação covalente é a ligação que vai ocorrer entre ametais. Tem dúvida do que é ametal? Corre lá, procurem. São aqueles elementos que estão lá no final da tabela periódica, a partir da família 14 ou 4A, tá bom? E a ligação covalente, ela ocorre como? Com compartilhamento de elétrons. A gente está falando de química orgânica. O tempo inteiro nós vamos estar compartilhando elétrons. Aqui na química orgânica é difícil encontrar ligação iônica nível médio, ok? Nível médio. Então, o foco dos nossos estudos é a ligação covalente. Para a gente poder entender como que essas estruturas se formam, como elas estão unidas, a gente precisa guardar esse conceito de ligação covalente, tá? Lembrando que ligação covalente formam estruturas moleculares. Estruturas moleculares são diferentes de estruturas iônicas, tá? As estruturas iônicas formam os cristais. Aqui não, vai depender do elemento que está formando, que está compartilhando elétrons. Vai depender do tamanho de sua estrutura. Por isso que vocês recordarem um pouquinho esses pontos que eu acabei de falar sobre ligação covalente é muito importante. Outra situação, ponto de fusão e ponto de ebulição. Quando nós olhamos a ligação iônica, nós vemos que existe uma diferença muito grande, são pontos de ebulições elevados. Em ligação covalente, tudo depende, tá? Depende do tipo de ligação, quantidade de molécula, o tipo de interação molecular, e é por isso a aula de hoje ela é tão importante. Vamos dar continuidade, então, a partir de hoje, então, teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. TRPECV seria a sigla para isso. Vamos lá. Bom, teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência eu vou falar só agora e não vou falar mais, tá? Só para a gente recordar, nessa matéria, quando a gente fala em ângulo de uma molécula,
é a capacidade que os pares de elétrons têm de se arranjar de tal forma a ficarem mais afastados possíveis uns dos outros. E para poder exatamente diminuir, né? Lembrando que elétrons, todos eles têm a mesma carga, então aos pares de elétrons spins, eles vão girar em direções contrárias e, além disso, eles vão se arranjar na camada de valência, né, nos orbitais, de tal maneira que eles tenham a maior distância possível, tá? Para poder melhorar a repulsão entre eles. Lembrando, né, que essa questão da repulsão é por conta das suas cargas iguais. E aí é onde entra a geometria. A repulsão, quando ela ocorre, quando os pares de elétron forçam todos os outros o mais afastado possível de si, eu começo então a formar a geometria da molécula, né? E ela vai descrever exatamente esse arranjo espacial do átomo central com os seus ligantes. Então, a teoria da repulsão dos pares eletrônicos, ela vai adicionar a teoria de Lewis, né, explicando exatamente a angulação das ligações entre os átomos. E aí, então, a gente entra na geometria molecular, tópico 3 da apostila de vocês, né, que significa o quê? O quão próximo é possível o núcleo ficar, né, afastado, né, esse próximo afastado, próximo, porque tem uma força ali acontecendo, e afastado exatamente por conta da repulsão, de possuírem a mesma carga. E para poder minimizar exatamente essa quantidade de cargas iguais. Então, a teoria da repulsão na geometria molecular, né, ou a geometria molecular na repulsão, vai minimizar essa repulsão intereletrônicas, né, ou seja, entre elétrons, formando então a todas as geometrias que a gente conhece das moléculas. Né? Então tá aí, ó, os pares eletrônicos da camada de valência de um átomo tende a se orientar de maneira que a sua energia total seja o mínimo possível. Eu trouxe aí para vocês alguns exemplos, né? Então, aqui o primeiro é o metano, né? Um carbono tetravalente com ligações simples e a sua angulação. Mas o que eu chamo a atenção para vocês é exatamente nas duas outros exemplos. Vejam que quando eu tenho um par eletrônico, a força que ele exerce sobre os elétrons ligantes é tão grande que ele tende a fazer uma força maior para baixo, né? Sendo ele sozinho. Então, essa força está agindo nos 3 pares ligantes. Quando eu pego aqui a molécula da água, o oxigênio vai ter 2 pares de elétrons não ligantes. Então, eu tenho uma força comum agindo aqui, que é diferente dessa força agindo nos pares ligantes. A tendência é sempre eles afastarem para poder ter esse equilíbrio da energia, né? Então, o ângulo de ligação ele vai diminuindo com o aumento de números de pares não ligantes, tá? Que é o exemplo aí do nitrogênio com o oxigênio. Isso justifica exatamente por conta do domínio dos elétrons não compartilhados. Eles vão ocupar um espaço muito maior e vão fazer uma força maior para este par de elétrons ligantes.
Na aula passada eu deixei para vocês duas simulaçõezinhas, eu vi muita gente usando na nossa aula de exercício, tá aqui, eu vou manter, tá? Os dois. Vocês têm o link aí, mas eu vou postar junto com essa videoaula para ter certeza, né, que se vocês quiserem usar, vocês vão ter acesso. E aí eu aproveito para poder falar do arranjo molecular. O arranjo molecular, ele também vai estar aí na página 25 e é um pré-início do módulo 9 que a gente fala de polaridade, tá? Então, aí na página 25 vocês veem vários exemplos, né, de moléculas angulares, que são mais ou menos os exemplos que estão aqui descritos para vocês nesse slide. O que é importante a gente colocar, que eu separei, né, como revisão para a nossa aula, foi a diferença que eu conversei com alguns alunos sobre a trigonal plana e a piramidal. Então, eu estou chamando a atenção aqui para ela, né? Veja, na trigonal plana, o átomo central, ele vai apresentar pares de elétrons não ligantes livres, aqueles pares que vão exercer uma força maior. Na piramidal, o átomo central, ele vai ter o par de elétrons. Então, trigonal não tem. Piramidal, sim. Veja que muda até inclusive a angulação entre 120 graus e 107. Por quê? Por não apresentar o par de elétron ligante. Eu deixei outros 3 aqui, eles não são comuns de aparecer nos vestibulares mais gerais. Porém, quando a gente pensa aí em vestibulares da USP, da Unicamp, algumas do Rio também, né? Eles exigem bastante, que é a bipiramidal trigonal, que não apresenta, tá vendo aqui, ó? Não apresenta pares de elétrons livres. A pirâmide com base quadrada também não apresenta pares de elétrons livres. E a octaedra, que vão ser os 7 ligantes interagindo entre si. Agora nós vamos lá para a polaridade da ligação covalente. E antes da gente começar, eu já vou dar um toque em vocês. Na página 22 e na página 23, vocês têm 4 exercícios propostos. Eles estão na apostila. Tem bastante espaço para vocês fazerem o exercício. Eu acredito que todos esses exercícios já estejam feitos. Mas para a gente poder manter uma rotina, já que a gente não tem mais aquela aula só de exercícios, né? Eu gostaria que vocês fizessem o exercício. Eu vou abrir uma atividade lá no Edmodo para vocês postarem e eu vou pedir na forma simples, tá? Façam, posta uma foto e foto simples mesmo da apostila com o exercício resolvido. Desculpa aí o áudio externo, é a minha cachorrinha latindo. Bom, vamos lá? Seguindo aí, por favor, página 24, módulo 8. Estamos quase chegando ao fim da nossa apostila. Vai falar sobre a teoria da repulsão dos pares eletrônicos. Na teoria dos pares eletrônicos eu já discuti bastante com vocês. Então, para o módulo 8, exercício 1, 2, 3, tá? Também no mesmo esquema, posta a foto na atividade que eu vou deixar aberta, certo? E aí a gente chega, então, no módulo 9, polaridade das ligações covalentes. Bom, essa polaridade da ligação covalente, o que é isso, né? É a capacidade que as ligações possuem de atrair cargas elétricas. E o local onde ocorre esse acúmulo denominado de polos
estes são classificados de polo positivo e polo negativo. Tem aí um desenhozinho que eu deixei, vocês podem ver isso no slide primário que eu mandei para vocês, né? Lembrando que tá lá e aqui a gente já entra na aula mesmo que estava faltando, né? Para a gente poder entender polaridade, é bom nós fazermos uma revisão de eletronegatividade, né? Que é a capacidade de um átomo participar de uma ligação, atraindo elétrons para sua proximidade. Isso vai acontecer de acordo com a diferença de eletronegatividade dos elementos, podendo classificar, então, as ligações covalentes entre ligação covalente polar e ligação covalente apolar. Vamos ver como funciona, né? Então, o delta é a diferença de eletronegatividade, né? Os mais elétrons negativos são flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro. Eu sei que vocês decoram aí com FON e mais alguma coisa, tá? Não vou ficar aqui me atendo a isso. O que é importante nós observarmos que quando eu tenho essa diferença de eletronegatividade igual a zero, eu vou ter uma molécula apolar. Se for menor que 1,7, vai ser covalente e maior que 1,7 será iônica. Bom, como nós estamos falando de ligação covalente, então a nossa diferença de eletronegatividade vai ficar nessa região aqui, menor que 1,7, certo? Bom, eu deixei um quadrinho aqui, esse quadrinho está melhor se vocês não conseguirem ter uma boa visualização, peguem o slide de matriz, né? Aqui eu tenho, então, a representação da polaridade de ligação covalente, de acordo com os seus vetores, né? E esse vetor, ele indica, a seta vai indicar a direção que passa pelo núcleo né, o núcleo central, o átomo, né, central, que vai fazer as ligações. E dando, então, uma ideia de positivo e negativo. E aqui eu venho trazer para vocês uma questão. Observem esses três momentos que eu coloco aqui, ó. Eu tenho a tetraédrica em dois momentos com os ligantes todos simples apolar, e eu tenho dois momentos apolares quando eu observo a linear. Porém, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma linear e ela é polar. Vocês conseguem identificar, por meio dessa explicação de eletronegatividade, o que é a polaridade das moléculas? Vocês conseguem identificar por que essa molécula ela é polar? E aí? Bom, ela é polar porque a diferença de eletronegatividade entre os elementos é muito grande. Eu espero que vocês tenham acertado. Até a próxima aula. E não esqueçam de dar o like, que é a nossa chamada, como a gente combinou. Dúvidas lá no fórum. E as atividades, que vai ser tudo na forma de foto. Take picture, por favor. E postem para mim, certo? Até semana que vem.